fez aquilo. Você sabe que eu sou um grande fã do Cornell, né, Bernard Cornell, né? Mas a primeira vez que eu peguei um livro do Cornell para ler, eu não gostei. Por quê? Não gostei. Porque eu tinha acabado de ler O Pilares da Terra, do Ken Follett, que é um livro em terceira pessoa, né? Então tem aqueles detalhes, tudo, o cara explica, inclusive, né, como é que constrói uma catedral e tudo, etc. Né? E aí quando eu entrei, vou pegar outro livro de Idade Média. Tô vendo a masterclass dele. Ah, sim, perfeito. Porra, ele é excelente, é um prosista de mão cheia. Aí quando eu fui entrar no Cornell, peraí, não é bem isso, é mais o Cornell é a primeira pessoa, não é a terceira, não é como o Ken Follett, é um estilo completamente diferente. É um personagem vivendo a Idade Média, né, sentindo aqueles cheiros e tal, e aí eu travei. Aí depois eu entendi, é isso. E aí comecei a entrar na brincadeira, comecei a entender que aquilo ali era um outro estilo, e hoje sou um maior fã do Bernard Cornell que tem. Então, são bons exemplos, inclusive, de livros com escopo parecido, né? Que é o Pilares da Terra, né? E o Crônicas de Arthur, né? Mas, enfim. Então os dois têm essa perspectiva bem diferente. Né? E eu acho bem interessante, acho legal. E aí, quando existe essa dúvida, né? Muitos autores perguntam, mas eu não sei como escrever. Cara, vai depender da tua história. E aí eu acho que o mais fácil você ver é testar. Como você quer. Uma testa, escreve das duas maneiras, começa escrevendo das duas maneiras, ou vê como é que é a tua história. Ela é mais intimista, vai para a primeira pessoa. Ela é mais aberta, eu tenho que ter uma visão geral, uma visão mais panorâmica, vai para a terceira pessoa. Perfeito, perfeito. É o que eu normalmente recomendo, né? Tá. Vamos falar sobre histórias guiadas pelo personagem e histórias guiadas pela história mesmo. Pelo enredo, pelo enredo. Qual é a diferença? Tem o story driven, né? E o character driven, depende, né? E é isso. Tipo um filme do Batman. É um filme do Batman. Sim. Não é? O mais importante, já que você está falando do Senhor dos Anéis, né? Temos o exemplo clássico de story driven ou plot driven, que falam, né? Que o importante ali é a história, né? Você destruir um anel, né? Aquela coisa toda. Então aquilo é guiado pela história. O mais importante é o enredo, tal, que você vai. E o character driven é uma história que o mais importante não é o enredo em si. É o arco dramático do personagem. É o personagem ou os personagens, que seja e tal. E eu acredito, a gente sempre fala isso, né, Thiago, que o ideal é misturar as duas coisas, né? Que eu acho que seria... na verdade, assim, eu acho que tem uma coisa que... Eu tenho até uma aula de personagens no curso que eu falo isso, né? Que a gente... Perdão. que é o seguinte. Hoje em dia, a crítica literária, principalmente, ela se preocupa demais com o personagem. O personagem tem que ser tridimensional, o personagem tem que ser vivo. Por mais que eu já não acredito em personagem vivo, né? Mas ele tem que ser muito complexo. Tem que mesmo, sabe? Tem histórias que não pedem isso. Eu acho que o Dan Brown é um ótimo exemplo sobre isso. Dan Brown, o Langdon, é um personagem bidimensional. Por quê? Porque o foco dele não está em desenvolver o personagem. São os eventos. Na verdade, assim, eu acho que eu gosto muito do Dan Brown no momento que ele me ensina muita coisa. Ele é um virador de página, né? Você fica virando página, você quer saber o que acontece em seguida. Numa noite, eu li 300 e poucas páginas, se não me engano, eu li numa noite. E assim, como eu aprendi coisa com esse livro. Eu não era muito ligado em história da arte e tal, cara, eu aprendi coisa pra caraca no Código da Vinci. Então o objetivo dele é justamente esse, é criar um enredo rápido, com muitos acontecimentos, muitos eventos, e o personagem não importa tanto. É um personagem legalzinho, tanto é que todo mundo lembra dele, o Robert Langdon. Ficou um personagem que marcou, mas ele não é um personagem profundo. Não é um Raskolnikov do Crime e Castigo, entendeu? Que aí sim é tridimensional. O próprio Stephen King. O Stephen King são personagens extremamente tridimensionais. Só que ele ainda tem uma boa dose de enredo também, né? Mas assim, ele tá muito focado em personagem. Eu acho que vai depender muito da história que você quer contar. Eu não acho que tenha que diminuir. Se você quiser contar uma história mais baseada nos enredos, na coisa, no que vai acontecer, cara, você não precisa fazer personagens tridimensionais. Não precisa essa exigência que hoje se coloca muito para muitos autores. Não tem necessidade, dependendo da história que você Isaac Asimov também é um cara que não se preocupa tanto com a profundidade dos personagens. Mas você também não consegue parar de ler, né? Muitos livros de romances policiais, né? Você pega a Agatha Christie, por exemplo, ela tá preocupada em resolver aquele caso. Né? Ele vai te dar um caso para você resolver. É isso. Né? E aí os personagens, por mais que o Poirot, não é que o Poirot seja um personagem raso, ele tem lá, né, tu vai lembrar o estilo dele, vai lembrar dele. Mas o que importa ali, aqueles personagens estão ali, é para servir
àquela história para você resolver aquele caso de mistério, aquele caso policial. Em contrapartida, você pega, por exemplo, já que eu falei do Philip Roth, um livro excelente dele, talvez um dos melhores, O Complexo de Portnoy. Um livro bem... não é hermético, né? Mas é um livro que você, cara, é só na cabeça do cara, o cara pensando as coisas, você não sabe nem pra onde ele vai, ele só reclamando da vida. E aí, basicamente isso. Quer dizer, é muito bom, por sinal, mas... Pô, excelente, claro. São 2 exemplos isso. que se encaixam bem nesse caso aí, com certeza. Então, assim, eu acho que vai depender muito de cada história, cara. Vai depender do que você quer contar. E eu acho que é muito importante, o que não pode o autor ficar com esse receio de, não, meu personagem não tá muito bem trabalhado e tal. Dependendo da história que tá querendo contar, ele não precisa estar. Tu citou o Asimov, perfeito, cara. O Asimov é um dos maiores nomes da ficção científica e é um cara que não trabalha personagens profundamente e cria ótimas histórias. O Langdon, do Dan Brown, é outro personagem e diversos outros. Mas para quem quer escrever personagens fortes, vamos falar como se cria um personagem, né? A história interna, o que não... Você não nem tudo que vai aparecer no livro é o que você tem que saber sobre isso. Você precisa saber muito mais. O que vocês podem falar sobre criação de personagem? Eu posso começar falando que o personagem, na verdade, você tem que pensar em você, autor, qual é a capa que você usaria para caminhar naquela história. Então, por exemplo, você vai construir uma história sobre o Império Romano. Qual o personagem que você seria ali? Aí você pensa qual é o protagonista. Qual é o personagem que você, autor, se sentiria confortável para singrar aqueles mares, para, né, você quer ser um guerreiro, você prefere ser um político, um senador, uma sacerdotisa, né? Então pensar nisso principalmente. Mas além disso, o personagem ele tem que ter, à luz da história, motivações, né, que eu acho que é importante, que é a primeira coisa que vai fazer com que você se conecte ao personagem, ao leitor. O leitor vai se conectar a partir da motivação, né, que o personagem tem para seguir com aquela história. E também é aquela coisa, tem que ter suas falhas também, né? Porque o personagem que só se dá bem, né? Que sabe de tudo, você não precisa, ele já tá pronto. Né? Tem então, que colocar uma criptonita no super-homem, senão... Claro, pra você ter o conflito. Aliás, também falaremos isso depois sobre o conflito, que é essencial. Então, mas trazendo o conflito pro personagem, o personagem é em conflito também, né? Dá um exemplo de filme ou de livro. Por exemplo, você pode, já que eu falei do Cornwell, né? Não, nem isso, mas você pega o Rei Arthur, por exemplo. Né? O Rei Arthur é um personagem ali que está dividido entre o cristianismo e o paganismo, né, cara? Ele tem que, né, naquela época que a Germânia tinha lá os druidas, né? O Merlin que a gente conhece como mago, mas era um druida, né? Então um druida que estava do lado dele o assessorava, né? Por outro lado, ele tem lá os bispos, né? Então ele é um homem dividido ali. Será que ele é um pagão? Será que ele é um cristão? Ele tem que agradar os dois? Ele está dividido ali e tal, etc. Então, ter conflitos internos do personagem, também, esses conflitos internos também é algo importante para que você se conecte. E também, talvez o mais importante de tudo, trazer a perspectiva, né, do protagonista. Quer dizer, a história tem que ser vista pelo olhar do protagonista e você tem que se ligar a ele, né, Thiago? Exatamente. Como é que é a sua aula de protagonista? Eu tenho uma frase quando a gente fala de personagem que eu uso bastante, que eu falo que personagem é tinta e papel, tá? Muita gente usa essa coisa, muitos autores, o Alexandre Dumas chorou quando ele matou o Portos. Eu não sei se você sabe dessa história, mas não. O Portos, quando morre, ele chora. Ele tem uma crise, se embebeda todo dia. Mas ele comotiva agora, ele se embebeda por causa disso. Então, assim, ele tem essa... a gente tem essa ideia de muitos autores, vocês dois aí, vocês me desculpem, mas eu não consigo acreditar nessa história de que o personagem ganhou vida e foi. Então... Eu acredito. Comigo então, aconteceu isso. Eu acho muito bonito. Não é ganhou vida, por exemplo, no meu caso, o personagem era um personagem secundário e virou um personagem principal. Então... Ele tinha uma missão de entrar, fazer isso e sair. Eu não consegui ele fazer alguma coisa... Porque não cabia... O Pedra. É o Pedra, exatamente. Demais, e aí ele cresceu e ele foi até o final do livro. Sabe o que acontece? O que acontece? Eu acho que quando você cria o personagem de uma maneira coerente, então você cria ele e você cria ele coerente, você sabe que como ele agiria em qualquer situação. Isso então, aí, quando você começa a escrever e você fala assim... É meio mediúnico, porque você fala assim, não, ele não faria isso. Então não é que ele ganhou vida, é porque você criou ele de forma coerente. Então, você sabe que se ele for fazer algo que não está ali previsto por você, ele vai perder essa coerência dele.
Então é isso que dá a impressão de que ele ganhou vida. A gente fala em termos, né? Exato, exato. Sim. E eu acho bonito, eu falo para meus alunos, falo, gente, fala mesmo, em entrevista, fala, meu personagem ganhou vida. Porque é poético isso, né, cara? É bonito. Tu fala, pô, ele ganhou vida e foi, cara. Seguiu, eu só tava ali, ó, seguindo ele. Tipo Chico Xavier. Só exato, exato. E na verdade não, você criou tudo aquilo. Claro, e eu acho até mais importante, porque a responsabilidade é sua. E que aquilo partiu de você. Entendeu? Lógico, quando o personagem fica coerente... E o que é um personagem coerente? É exatamente isso. Você criar ele de uma forma... A gente tenta, quando cria um personagem, emular um ser humano, né? Ou for algum coelho, alguma coisa. Mas você tenta emular, normalmente, um ser humano ali, né? Um personagem, uma pessoa viva. Para isso, lógico que nunca vai ser. Por quê? Porque a gente não consegue, na literatura, abarcar toda a complexidade de um ser humano, né? Mas a gente consegue colocar algumas coisas que criam essa ilusão. E aí foi o que tu falou, colocar uma falha, colocar algumas... não incoerência, mas você colocar o personagem ele sendo falho e cometendo algumas coisas, tu vai falar, pô, mas que estranho ele fazer isso, esse personagem. Mas na vida real a gente faz isso. Essa coisa da motivação, que eu lembrei agora da Ilha do Tesouro, né? Do Robert Louis Stevenson. Que você tem lá um personagem que é o Jim Hawkins, né? Que você tem um mundo completamente habitado por piratas. Né? Ele é um garoto, primeiro moleque, que ele tem isso também é interessante, né? O personagem tem algo de diferente, né? Ele é um garoto, verdade, é um moleque, enquanto naquele bando de piratas lá e tudo. Tem a estalagem da mãe dele, chega um pirata lá para se hospedar lá e tudo, né? E aí depois ele destrói a estalagem da mãe, né? Ele embarca, né? E aí ele tem essa possibilidade de buscar o tesouro. Ele vai buscar o tesouro porque enquanto todos aqueles piratas buscavam alguma coisa, buscavam dinheiro, né, assim, pra, sei lá, pra o ganho pessoal, até que os caras que fazem a expedição estão procurando, né, renome e tal, cara, ele vai pra ajudar os pais, cara. Ele é um garoto que sai de casa pra ajudar os pais. E você fala, pô, cara, que negócio bacana, né? Exato. Então ele tem isso diferente, então ele tem essa motivação diferente naquele meio lá de malfeitores, né, cara? Então tem isso também que é uma coisa... Tem a motivação. Isso é uma das coisas que é muito importante. Claro, nem todo personagem que você vai fazer, que você vai colocar na tua história, na tua narrativa, precisa ter uma motivação e tal. Mas os personagens que vão que vão fazer uma diferença na história, você precisa parar um pouco e pensar nesses personagens. Todos eles, assim, tanto o protagonista, quanto o par romântico dele, quanto o antagonista, quanto as pessoas mais próximas dele, um mentor, talvez, alguma coisa assim, você precisa parar e pensar um pouco e construir esse personagem. Quem tu falou você, quando constrói o personagem, você constrói muito mais do que você usa. Isso é normal, tá? Você escreve um background desse personagem desde que ele nasceu. Sabe? Isso eu acho ideal. A informação de que ele é órfão, ele é órfão, às vezes você vai usar, às vezes não vai usar. Às vezes não usa, exato. Mas é importante porque você tem essa consciência e na hora de escrever, ele vai trazer essa coerência que eu estava falando. Então você vai saber, puta, um órfão agiria dessa forma. Porque imagina, um órfão vendo Imagina, um policial que é órfão, ele vai ver um caso e tem um filho batendo na mãe. O cara se descontrola. Tá justificado porque você sabe porque ele se descontrolou. Ele é órfão também. Então ele valoriza mais aquilo do que um... Então assim, você tendo essa consciência desse personagem, ele fica mais coerente, tá? De novo, você não pode ser incoerente, tá? Na hora que você tá escrevendo. Mas não que você não vai poder o personagem se contradizer. Existe uma grande diferença, né? Ele se contradizer, ele falar uma coisa e fazer outra. Isso é normal do ser humano, a gente faz muito isso. Do que isso dá muita profundidade pro personagem, do que você ser incoerente. Se ele falar, putz, eu odeio batata frita, e na próxima cena ele tá comendo batata frita, não faz sentido. Aí não faz sentido. Tem um escritor amigo nosso, Luiz Eduardo Mata, que fala que para construir bons personagens, aliás, os escritores têm que ter uma visão indulgente sobre o mundo e sobre as pessoas. Né? Talvez por isso ele seja um bom escritor, recebe aqui todo tipo de gente, né? Tá disposto, mas isso é importante, ele fala, a gente até brincou na era, né? Falou, isso é importante. Você tem que entender até como é que é a cabeça de um serial killer, se você quiser, claro. Né? Sem julgar. Claro que você, como pessoa, pode julgar. Mas você, enquanto escritor, você tem que entender, né, o que se passa. Porque aí você entendendo, e o Stephen King também fala sobre isso, né? Observar. O Stephen King falava que um artista é um observador do mundo, você observar as pessoas reais, né? E você trazer para você. Então, quando você consegue entender quem é o Pedra, quem é o fulano, tal, quem é o ciclano, tudo, é impressionante, isso
aparece especialmente em diálogo. É incrível, porque você, às vezes, você cria um diálogo para que você explore um tema da história. E aí coloca 2 personagens ali dialogando. E você fala, cara, o diálogo não vai por esse caminho, porque o Pedra não falaria assim. Não adianta, eu não tenho como colocar isso na boca dele, porque, e aí é incrível isso quando você está fazendo o seu trabalho de escrita, porque você tem um diálogo, na verdade, às vezes um diálogo com 3 personagens falando, e é isso, cara, um personagem fala uma coisa, aí daqui a pouco você vai colocar o travessão e desce o outro, sabe? Na tua cabeça. Você sabe como é que ele agiria. Né? Então é assim que você cria personagens, sempre pensando, né? Isso, como eu falei, isso é muito... eu tô falando muito em diálogo porque eu acho que o diálogo é a alma da ficção. Né? É no diálogo que os personagens aparecem, mais do que na escrita. Né? Perfeito, você vai colocar um dos maiores criadores de personagens, desculpa te interromper, é o Shakespeare, e ele trabalhava com teatro. É basicamente diálogo. Sim. Verdade. Hamlet, Otelo, porra, personagens. Então você pensa como é que... Né, se eu fizer uma pergunta, claro que vocês estão juntos aqui, mas se eu fizer uma pergunta de qualquer caráter pro Thiago e pra você, cara, você tem... ou faço alguma coisa, ou dou um soco na cara do Thiago, ou dou um chute no saco do Vilela. Pô, no saco, velho? Cada um vai com a bota ortopédica. Que eu tô com a perna quebrada. Cada um vai responder de uma maneira. Como é que ele vai responder? Você vai... É como se você baixasse... velho, eu tô tamanho, porra. Não, você baixasse o HD, todas as informações do cara, o background, tudo. Como é que ele vai... Né, junta todas as informações. Eu acho até que esse é um bom teste pra quem tá escrevendo o personagem, é colocar algumas perguntas... no saco de alguém. Dar um chute no saco. Isso pode ser uma coisa. Se eu der um chute no saco desse personagem, como ele reagiria? Qual é a reação? É um exercício, né? Se eu contar uma mentira pra ele e ele descobrir, como ele reagiria? Mas também reagiria segundo a situação também. Que você vai colocar. Claro. Então esse é o trabalho. O que ele pensa sobre política, o que ele pensa sobre religião, o que ele pensa sobre aborto. Ele pode ter uma opinião. Isso vai definir no personagem. Tá, entendi. Exatamente. Às vezes o estado do espírito do cara, o cara não tá com saco de conversar, não tá com saco de ir embora, não quer falar. Eu tenho uma atividade no curso que é exatamente isso, uma entrevista que faz com o protagonista. Então, o autor, ele entrevista o protagonista dele. E a resposta tem que ser sob o ponto de vista do protagonista, em primeira pessoa. Então, isso ajuda pra caramba você conseguir visualizar esse protagonista que você tá criando. Né? Mas você falou essa coisa da magia, de você, né, de ser só tinta e papel, mas esse é o nosso trabalho, eu acho interessante para quem está nos vendo, nos escutando, quer dizer, como é que é o trabalho incrível do escritor, que você também tem essa experiência de que isso é magia, cara. É magia pura, né? Você falou que não tem magia, mas tem. Tem magia. Sim. Gostou, né? Mas assim, porque, veja bem, eu sempre dou esse exemplo. Eu adoro Sherlock Holmes, né? O primeiro livro que eu li dele foi Tudo em Vermelho. E quando eu li o primeiro livro de Sherlock Holmes, eu não tinha visto nada visual, nada de cinema do Sherlock Holmes, né? E aí no primeiro livro de Sherlock Holmes, ele descreve o quarto do apartamento de Sherlock Holmes. E o Conan Doyle não é um cara que leva 3 páginas para escrever. Ele descreve rapidamente ali o quarto, usa a palavra-chave, tudo, etc. Beleza, e eu consegui imaginar. Quando eu vi o primeiro filme de Sherlock Holmes e que mostrava o quarto do Sherlock, era exatamente o que estava na minha cabeça. Então eu falei, cara, esse cara é um mago. Eu quero fazer isso, cara. Não é possível. Esse cara aí, como é que o cara consegue, com tinta e papel que você falou, pintar um quadro tão perfeito? Você às vezes fala em telepatia também, né? Sim. Não, então, porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho que esse negócio da telepatia, que eu acho que você escrever é meio que uma telepatia. Você usa o livro como isso, né? Eu penso numa cena, eu escrevo e você aí recebe essa cena. Lógico que o que eu escrever, você vai receber e você vai montar esse quadro na sua cabeça baseado nas suas referências. Claro. Isso é lógico. Mas isso eu acho muito mágico, sabe? A literatura ela tem essa qualidade, né, cara? Essa diferença de qualquer... E só a literatura faz isso. Porque o cinema, ele te entrega feito, né? Até a ilustração te entrega feito aquilo. Você pode olhar aquilo, lógico, você vai ver detalhes e coisa e tal, mas a literatura ela tem aquela coisa de eu descrevo imaginando uma coisa, você quando lê vai imaginar provavelmente outra coisa, mais próximo do que eu tentei passar. Com as referências que você tem. Com as suas referências, claro. Eu acho muito legal. Vamos falar de...